A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre é importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz, mais uma vez, pela oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus. Bem, Marcos, vamos estudar sobre João Batista, o grande pregador do Jordão. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949 novamente 59, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade. Lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre João Batista. A pregação do Batista, todavia, era contundente, desagradando a muitos em consequência. Revelava também um temperamento ardente e apaixonado. Muitos judeus não gostavam de João, exatamente por se dedicar ao cristianismo que estava nascendo, porque ainda não existia. E ele anunciava a vinda do Messias, enquanto para os judeus Jesus não era o Messias esperado. Como a dor que percebe as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ele recebe o bloco de mármore bruto. Ele trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de suas realizações, junto ao Cristo de Deus. Foi por essa razão, então, o Cristo vai afirmar: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E ele teve ocasião de dizer a Jesus, quando no momento em que Jesus inicia seu missionato, ele diz: agora eu devo diminuir para que tu cresças. Tamanha foi a sua humildade diante do Mestre. A fama de João Batista chega então até os sacerdotes judeus, os levitas, que resolvem interrogá-lo: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois,
quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes-te de ti mesmo? É lógico que ele não ia responder que ele era Elias, porque se alguém chega para mim e pergunta: Pedrosa, quem você foi na encarnação passada? Certamente eu não saberei responder. E alguns detratores do reencarnacionismo dizem assim: não, mas ele mesmo negou que ele era o profeta Elias. Eu negaria também se eu me falasse de um nome, né, de uma encarnação passada, eu não me recordo. Mas era ele sim, o Elias. Disse então: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do que eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vindo para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João, capítulo 1, versículo 19 a 30. Observa, senhoras e senhores, que João, naquele momento, na atual encarnação, ele era mais velho do que Jesus. Embora primo, ele nasceu primeiro. Mas ele tinha uma concepção lá do mundo espiritual, que ele diz: antes de mim, Jesus já era. Como o próprio Cristo afirma: antes de Abraão, eu sou. Ele tinha essa consciência. E ele utiliza as águas do Rio Jordão porque ele conhecia as teorias da deusa Cotito, da mitologia grega, que aí os sacerdotes baptistas, por isso que ele ficou com o nome de Batista, pelo fato de batizar. Ele jogava água na cabeça das pessoas. Jesus nunca batizou ninguém, e quando interrogado por ele: mas deve ser eu batizado por vós? Jesus disse: não, deixe que seja assim para cumprir a profecia de Elias, e sai imediatamente dali. João Batista desagradava os sacerdotes porque introduziu modificações nas práticas religiosas do judaísmo. Em primeiro lugar, estabelece do batismo pela água uma forma de renascimento ou metáfora da redenção espiritual. Segundo as suas orientações, a pessoa nascida judia, mas para se redimir deveria passar por um processo simbólico de renascimento. O rito de João era tão singular que foi nomeado, segundo ele, Batista. E Jesus claramente o vê como dado a João por Deus mediante revelação. Outro ponto provocador de sérias controvérsias religiosas entre o clero judaico foi o fato de João não fazer caso do templo judaico e dos seus ritos. Talvez a rejeição dos sacerdotes a João tenha sido primordial, com a onda generalizada de repulsa à corrupção do templo e dos seus sacerdotes do século I depois de Cristo, o que foi asperamente criticada pelo precursor. Então ele lançava críticas, pesadas, ferrenhas aos templos judaicos, exatamente porque ele via ali muita corrupção entre os sacerdotes. A família real também detestava João Batista porque dele recebia em público constantes críticas a respeito do modo indecoroso em que vivia. Então João, ele foi criticado também por Herodes Antipas, que era o governador da Galileia naquela época, e tanto assim que ele, mais tarde, o próprio Herodes, aceitando a sugestão de Herodíades, manda cortar a cabeça de João e colocar numa bandeja de prata. Ele se sentia também incomodado com a presença de João. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente pela sua mãe, porque sua mãe era apaixonada por João, a mulher de Herodes Antipas, porém João não dava nenhuma chance a ela, a missão dele era de um grande profeta, maldosamente pede a filha então para pedir isso ao governador da Galileia, que era Herodes: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e das que estavam à mesa com ele,
ordenou que ele assim fizesse e mandou degolar João no cárcere. Ele já estava preso e a sua cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e a ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 14, versículos de 6 a 12. Então, meus irmãos, observem que o Herodes também se sentia incomodado com a presença de João, porque ele falava abertamente das corrupções também da coroa romana. João Batista é o símbolo do cristão que se sacrifica pela verdade. Todavia, João Batista não sofreu unicamente pela verdade que pregava. Em virtude da lei de causa e efeito, sabemos que não há efeito sem causa. Por conseguinte, para que João Batista sofresse a pena de decapitação é porque ainda tinha dívidas e encarnações anteriores a pagar. Sim, ele, como profeta Elias, mandou matar e matou mais de 400 seguidores de Baal, né? Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Da mesma maneira que ele cortava a cabeça das pessoas com sua espada, também teve sua cabeça cortada. Apesar do alto grau de espiritualidade que tinha alcançado, João teve de passar pela mesma pena que infligira aos outros. De fato, se João Batista era Elias, podemos ver nessa decapitação o saldo da dívida que tinha contraído quando, como Elias, mandou decapitar os sacerdotes de Baal. É a justiça divina que se cumpre, nada deixando sem pagamento. E após João Batista, o povo judeu não teve outro profeta. Foi o último de uma linhagem que se preparou para trazer ao mundo a mensagem de Jesus Cristo. João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar aos homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legará o Evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje temos no Espiritismo um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, os humildes e os letrados, os pobres e os ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Portanto, a doutrina espírita abraça todas essas criaturas sem nenhuma distinção. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os podródromos da vida, da matéria, sem ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Vamos dessa forma à excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhoria espiritual. Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco da matéria uniforme, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, da qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro da base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial dos espectroscópicos terrenos puderam identificar por toda parte do universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, a indispensável existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. Definiu todas as linhas de progresso,
da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Por ignorar o amor de Jesus, vem realizando ao longo dos milênios, em nosso benefício, permanecemos imersos em sofrimentos atrozes. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias da intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi verbo da criação do princípio, como é e será coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançaram Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Precisamos conhecer e sentir mais Jesus, estudar com dedicação os seus ensinos, aceitar o seu jugo, divulgando a sua mensagem de amor. Jesus, cuja perfeição se perde na noite, imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. E desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que sua compreensão pode abranger. Entendendo dessa forma, porque os espíritos superiores afirmam ser Jesus guia e modelo da humanidade. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nula oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso, ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A vinda de Jesus foi assinalada por uma época especial. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto, Caio Júlio César e Otávio, o primeiro imperador romano, com os períodos anteriores e posteriores. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também o homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Jesus chegou ao planeta no reinado do sobrinho de Júlio César, também conhecido como Augusto César. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, porém outros que se vertiriam dos andróginos pecadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Emergia nos fluidos do planeta aos que preparariam a vida do Senhor, aos que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade, de luz, e espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor
a todos os corações. Jesus nasceu no momento em que o mundo estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeístas. O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade dos crimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou-se as mais caras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, que a impiedade dos homens fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. A mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de formas iniciáticas ou de manifestação de culto externo. Não se reverte o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciáticos. Notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o tempo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se à palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. A despeito do caráter reformador que Jesus imprimiu à lei de Deus, recebia mediunicamente por Moisés e conhecida como os 10 mandamentos, na verdade o Cristo ensinou como compreendê-la e demonstrou como praticá-la. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical, reforma não podia fazê-la passar do que as reduzindo a essa única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí está a lei e os profetas. A mensagem cristã esclarece que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas usando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Nesse sentido, é importante compreender que o cristianismo é a síntese entre simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredoura de Jesus. Sendo assim, o cristão verdadeiro deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar
o calvário de suas dores, no momento oportuno. Assinalamos em seguida alguns ensinamentos que caracterizam a mensagem cristã, sem guardarmos a menor pretensão de termos esgotado o assunto. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Por essa razão, afirmou Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino. Tenha a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades terá preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, por uma razão muito natural, de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. A mensagem cristã é um poema sublime de amor que Jesus trouxe à humanidade. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Verdadeiro amor. O que é amor verdadeiro? Será que existe esse sentimento na face da terra? O amor é de essência divina e cada filho de Deus tem no íntimo a centelha dessa chama sagrada. E o amor tem várias maneiras de se manifestar. Existe amor de mãe, de pai, de esposa, de marido, de irmão, de tio, de avó, de avô, de neto, de amigo, etc. Um dia desses lemos num periódico digital da Colômbia uma história de amor das mais belas e significativas contada por uma doutora colombiana. Numa tradução livre para o português, eis o que contou a médica. Um homem de certa idade foi à clínica onde trabalho para tratar de uma ferida na mão. Estava apressado. E enquanto o atendia, perguntei-lhe o que tinha de tão urgente para fazer. Ele me disse que precisava ir a um asilo de idosos para tomar o café da manhã com sua esposa que estava internada lá. Disse-me que ela estava naquele lugar há algum tempo porque sofria do mal de Alzheimer, já bastante avançado. Enquanto acabava de fazer o curativo, perguntei-lhe se sua esposa se incomodaria caso ele chegasse atrasado naquela manhã. Não, respondeu ele. Ela já não sabe quem eu sou. Faz quase 5 anos que não me reconhece. Então lhe perguntei com um certo espanto. Mas se ela não sabe quem é o Senhor, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Ele sorriu e com o olhar enternecido me disse: ela já não sabe quem eu sou, mas eu, entretanto, sei muito bem quem ela é. Tive que conter as lágrimas enquanto ele saía e pensei: é esse tipo de amor que quero para a minha vida. O verdadeiro amor não se reduz nem ao físico nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro é, do que foi, do que será e do que já não é. Você sabia que o mal de Alzheimer é um transtorno neurológico que provoca a morte das células nervosas do cérebro, descrita pelo neuropsiquiatra alemão Alois Alzheimer, que é de onde vem seu nome?
Pode se apresentar em pessoas a partir dos 40 anos de idade, de maneira lenta e progressiva. Em estado avançado, provoca no paciente a incapacidade para se comunicar, reconhecer pessoas, lugares e coisas. O enfermo perde a capacidade de caminhar, de sorrir, de fazer a própria higiene e passa a maior parte do tempo dormindo. No entanto, do ponto de vista espiritual, é uma bendita oportunidade de aprendizado para o espírito imortal que fica temporariamente encarcerado no corpo físico, sem poder se manifestar. Geralmente, o espírito percebe tudo o que se passa com ele e ao seu redor, mas não consegue se expressar. Todavia, não fica insensível à atenção, ao afeto, ao carinho e à ternura que lhe dedicam. A pessoa sente o amor com que a envolvem. Por todas essas razões, vale a pena refletir com a médica que ficou a pensar consigo mesmo depois que seu paciente foi ver sua amada. É esse tipo de amor que quero para a minha vida. O verdadeiro amor não se reduz nem ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o que o outro é, do que foi, do que será e do que já não é. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos mais uma vez pela oportunidade sublime de falarmos em Seu nome, de Seu Evangelho, que é um bálsamo para as nossas almas ainda enfermas. Mas, Senhor, proteja-nos das nossas fraquezas, das nossas imperfeições morais, trazendo o lenitivo e o consolo para todos aqueles que estão neste momento em sofrimento. Que a sua paz seja levada não só no nosso país, mas em todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Felizes mais uma vez pela oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus. Que nós possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia, com muita paz, muito amor e muita luz. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.